conforme a tua palavra, em Mateus 18:10, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Aqui estamos. Sonda os nossos corações, nos examine e pelo Espírito Santo sejamos transformados, orientados nos caminhos que o Senhor já predestinou para cada um de nós, antes mesmo que um só destes dias existisse. E desperta em nós a sede pela tua palavra, de te buscar, de te conhecer, de ter intimidade contigo. Tira, ó Senhor, as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas que são as tuas obras. Sejam os nossos pensamentos, nosso agir e o nosso coração para ti. Perdoa nossos pecados e iniquidades, para que o Senhor possa agir em nossas vidas, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está em Jeremias 10, 23, 4. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Corrige-me, ó Senhor, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que me aniquiles e que eu seja reduzido a nada. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia escrito todas as coisas, e para cada um ele traçou um caminho, mas ele também nos deu livre-arbítrio, porque ele deseja que nós o escolhamos de coração sincero, não por uma imposição simplesmente. Somente Deus é capaz de conhecer o nosso futuro. Ele conhece todas as coisas. Por isso, confiar em Deus, seguir em obediência, buscar intimidade com Ele, buscar cumprir os propósitos que Ele sonhou para nós, nos dá certeza de que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. E com certeza as bênçãos que já estão prontas serão derramadas em nossas vidas. A vida humana não é propriedade do homem, mas um presente de Deus. Não podemos dirigir os nossos próprios passos. Deus é o Criador de todas as coisas, é o autor da vida. Reconhecer nossas limitações de sabedoria e poder humano diante da grandeza de Deus nos traz consolo e esperança, pois não estamos sós. E como nos fala no Salmo 37:5, entrega teus caminhos ao Senhor e tudo mais Ele fará. A nós buscar crer e fazer a nossa parte. Senhor, está com a amada pastora, nossa líder, abençoa ela, Pai. Com certeza, a tua palavra já está no seu coração, no seu lar. Ela possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a sua palavra seja a semente lançada em boa terra e possa dar muitos frutos. Abençoa cada um de nós e a pastora também. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor tem ministrado nesses dias no meu coração, que é muito importante para cada um de nós. A oração. Nós não podemos viver sem oração, sem relacionamento com Deus. Eu não sei se conseguiram preparar o videozinho, acho que já vamos passar agora. Pode ser? Eu quero falar um pouquinho dessa importância, do poder. Por que não oramos? Porque estamos cansados de orar? Porque os resultados não nos seguem? Este ataque no teu ministério, este ataque na tua vida espiritual, este ataque no teu casamento, este ataque no teu relacionamento, vai desistir de ti quando você se posicionar na oração.
Esse ataque no teu local de trabalho vai desistir de ti quando você se posicionar na oração. Não existe nada no mundo natural e espiritual que não obedece o poder da oração genuína. Os teus inimigos, o que mais temem de ti, não é quando você fala palavras, mas quando você ora orações. As tuas orações são mais do que palavras deliberadas, são provocações da atmosfera espiritual. Quando você abre a boca no momento da oração, você tem contato direto com os céus. A distância de separação do céu e da terra não se vê pelo contato da fé na oração. Significa que um contato específico de fé na oração nos aproxima de Deus mais rápido do que o vento. Aleluia. A importância, né, da oração nos aproxima de Deus mais rápido que o vento. Poder da oração. Por isso a palavra, né, ela diz que muito pode, vamos ver lá em Tiago 5. Tiago 5,16. Bem conhecido. Diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, muito pode, né? A oração do justo. E o quanto é importante quando nós oramos pelas pessoas. Quando nós oramos liberando perdão, quando nós oramos pedindo perdão. Então ele diz aqui, portanto, confessai os nossos pecados aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, o quanto é importante nós orar. Oração é se relacionar com Deus. A igreja não pode viver sem oração. Nós precisamos orar. Orar na nossa casa, estar orando sempre. É relacionamento com Deus. Às vezes, as pessoas querem vitória, querem prosperar, mas não buscam a Deus para saber qual é o caminho. Não buscam a direção do Espírito Santo. E é através da oração que nós recebemos, né, a direção do Espírito Santo. Que nós recebemos o livramento de Deus. Então é muito importante que a oração faça parte da nossa vida com Deus. Nós temos discernimento para ouvir a Deus. Deus, ele está, né, em todo lugar. Mas eu quero dizer uma coisa, quando ele ministra as nossas vidas, é diferente. Quando nós estamos andando na direção do Espírito Santo, é diferente. Nós vamos ter discernimento espiritual. Deus nos mostra as coisas, né, antes de acontecer, longe. É muito forte isso quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus através da palavra e através da oração. A Bíblia, ela é comida, alimento. Quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos sem nos alimentar. E a oração é como água, né? O nosso corpo precisa de alimento e de água. E às vezes estamos, né, críticos na fé. Não nos alimentamos, não tomamos água.
Até o Espírito Santo também, né? Também, ele é uma pessoa, mas ele também vem como, né? As águas dele. Então, é muito importante que nós desenvolvemos uma vida de oração, de relacionamento com Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. Deus vai nos livrar de muitas coisas e vai nos trazer sabedoria, direção. Outro texto que eu quero ler, Isaías 55. Isaías 55. Texto bem conhecido, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Uma pessoa depois que morre, não pode mais buscar, né? Então, nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Manhã, tarde, à noite, está sempre buscando o Senhor na palavra, na oração, orando a palavra. Porque o inimigo, ele só procura o quê? Uma brecha. Ele quer de todas as formas, né, nos atingir, e ele vai procurar um espaço. Quando nós não oramos, nós damos o quê? A oportunidade da carne. Nós ficamos vulneráveis, porque nós estamos lendo a palavra e não estamos orando. E é tudo que o inimigo quer. Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus, invocar-o enquanto está perto. E o Senhor vai trazer direção. O Senhor vai trazer solução. Queremos um derramamento de solução? Temos que ter um derramamento de oração. Oração. A igreja precisa orar. Nós, como filhos da mãe, precisamos orar, buscar o Senhor. Outro texto também é Hebreus 11, 6. De onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Então, como nós vamos ter fé se nós não lemos a palavra? Se nós não oramos? O vídeo mostra ali que há um poder quando nós abrimos a boca para orar. Aquele problemão, ele começa a diminuir. O Senhor traz solução. O Senhor traz libertação. E no 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. O Senhor, Ele vai trazer recompensa. Quando nós buscamos o Senhor, nós passamos provas, sim, passamos perseguição, e a gente às vezes passa alguns perrengues que a gente acha, como você desce, como agir, Senhor, não sei como. Nós passamos, todos nós passamos. Difíceis. Mas quando nós confiamos em Deus, nós buscamos na palavra, Ele vai falar conosco. Nós oramos, Ele vai falar conosco. Ele vai nos dar vitória. E muitas vezes nós estamos chateados, bravos, frustrados, mas uma coisa nós temos que pensar, e que Deus tem nos dado muito. Quando nós estamos mortos, não sente. Quando nós estamos orando, andando no Espírito, a nossa carne enfraquece. Então, o que acontece? Nós temos que entender uma coisa. A luta, o perrengue, a perseguição, não é para nos matar. Não é para nos destruir. É para a gente levantar de nível. Para a gente crescer. Deus nunca vai mandar uma perseguição, uma prova para nos matar.
nos destruir. Ele vai permitir para que a gente cresça. Quanto mais alto, né, Deus quer te levar, mais aumenta as provas. Às vezes a gente passa uma desculpa agora, né? Agora estou bem, daqui a pouco dá um caso, aparece, meu Deus, outra coisa pior. Não, Deus está brincando comigo. Não. Ele está te levantando para algo maior. E a gente custa entender isso, porque a gente não quer morrer. E aí, o que Paulo, né, falou, e foi muito interessante que ontem eles estavam buscando algo em Deus, eu tinha uma reunião em Triunfo, com as lideranças, e o senhor me disse, Gala, o senhor sempre gosta de nos lembrar, né? E Deus, ele é muito, Deus é um Deus muito bem-humorado. E eu escrevi ligeiro no caderno, Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé. Na fé. No Filho de Deus que se deu e se entregou por mim. Aí assim, eu anotei Gálatas 2:20, eu estava escutando uma pregação da ministração da Juliane Souza. E quando eu estou escrevendo, eu largo a caneta, ela diz o mesmo. Não, mas vivo eu, mais Cristo vive em mim. Pouco, né? Segundos, ela teria falado primeiro que eu. Mas é o Espírito Santo confirmando. É isso que ele faz. Deus quer te dar confirmação, revelação, discernimento espiritual. Quando nós carregamos a presença de Deus, Ele vai nos dar discernimento, vai nos livrar de muitas coisas. Então é importante que a gente busque o Espírito Santo, ore e ore. E lembre, para que a carne tenha, entende? Ela venha diminuir. Como eu falei, morto não sei. Quando a carne está morta, as coisas vão acontecer. Dizer, glória a Deus. Mas até uma glória a Deus pelas coisas, né, difíceis que acontecem, é um processo. E processo de crescimento dói. Dói, é difícil. Mas é porque Deus precisa nos provar para aquilo que Ele tem lá adiante. Porque Ele quer derramar a glória dele. Então Ele vai precisar nos moldar e isso dói. Eu quero ler um texto que está em Atos 11. O quanto é importante a gente ter esse relacionamento com Deus para tudo na nossa vida. Sentimento, relacionamento, ministério, área financeira, em todas as áreas. Em Atos 11, verso 5. Pedro, ele está aqui falando, né, de como Deus falou com ele para ele ir além e ministrar ali aos gentios o amor de Deus. Então, eu vou até começar com 11. Ouviram os apóstolos, seus irmãos, que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com eles, que eram judeus seguidores de Jesus, dizendo, entraste na casa de homens incircuncisos, comeste com eles. Pedro, porém, começou a contar-lhes ordenadamente, dizendo, estava eu orando. Eu assinalei aqui. Deus falou com ele porque ele foi orar. Muitos de nós querem sair fazendo as coisas, né, do nosso jeito, eu já sei, e a gente erra. E as coisas dão errado. Esse
quando tive num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Então ele está orando e teve, né, uma visão. Na oração, Deus ele pode nos trazer visão. Vi objeto como de um grande lençol que descia do céu e que vinha até perto de mim. Fixando nele os olhos, vi animais da terra, quadrúpedes, selvagens, répteis e aves do céu. Ouvindo também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Agora que eu me lembrei, essa criança tem escolinha, tá? A pastora está dando escolinha. Eu, porém, respondi: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca em minha boca entrou coisa alguma impura ou imunda. A voz, porém, respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu impuro ao que Deus purificou. Então, tem muitas coisas que nós temos que continuar ouvindo Deus. Nós temos que continuar ouvindo Deus. Ah, mas eu já aprendi assim lá há 30 anos atrás. Vai na Bíblia, ouve Deus. A voz, porém, respondeu do céu pela segunda vez: não chames, né, o impuro ao que Deus purificou. Aconteceu isso 3 vezes, então tudo voltou a recolher-se no céu. Na mesma hora, pararam junto da casa em que estavam 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito. Então, ele estava orando, pessoas vieram até ele, 3 homens, e o que o Espírito Santo falou? Olha só, disse-me o Espírito que fosse com eles. Então, toda a nossa decisão na nossa vida, precisamos que Deus avalie, que Deus dê resposta. O Provérbios diz que o homem não faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Nós podemos fazer plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E é isso aqui, que nada, que o Espírito Santo fosse com eles e nada duvidasse. Também esses 6 irmãos foram comigo e entraram na casa daquele homem. Então eles continuaram ali ouvindo Deus. Ele nos contou como vira em pé um anjo na sua casa. Ou dissera: envia-me a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, também ensinou para o homem, também ouviu. E dirá palavras pelas quais será salvo, tu e toda a tua casa. Então, como é tremendo isso quando nós ouvimos a Deus. E pessoas são tocadas, são libertas, porque nós ouvimos a Deus. Vem salvação. Que te dirá palavras pelas quais será salvo, tu e toda a tua casa. Quando eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo. Então, quando nós buscamos Deus, Ele vai dirigindo e Ele faz coisas sobrenaturais. É Ele que faz. Deus, Ele quer te usar para tocar pessoas, para libertar vidas. Ontem estávamos orando, a pastora estava com uma dor nas costas, e no momento ali estava eu, a pastora Silei, e no momento que ali coloquei a mão nas costas dela e comecei a repreender aquele espírito, né, de dor que estava ali, começou a fazer barulho nas costas dela. Deus estava quebrando ali o jugo que estava ali amarrando as costas. Então, quando nós buscamos Deus, não é nós, é o Espírito Santo que vem, né, e é Ele que faz. Mas nós temos que buscar o Senhor. E aqui veio o Espírito Santo, também sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo,
quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles essas coisas, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Então, quando Deus usou esse homem, quantas vidas ali levantou uma igreja da forma que eles ouviram a Deus. E Simão, né, Pedro ouviu a Deus, mas começou orando, ouvindo o Espírito Santo, tendo visão, porque aquilo que nós fizemos sem Deus não vai dar certo. Nós precisamos da direção de Deus, a igreja precisa orar, precisa buscar Deus. Igreja que não busca Deus, ela para. Nós precisamos andar. Outro homem que orou foi Elias. Ele orou e veio fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Por quê? Porque ele estava, né, num relacionamento com Deus. E mais adiante, em Atos 12, acontece outro milagre. Porque a igreja estava orando, se reunia nas casas e estava orando nas casas. No Atos 12, 1, porque aquele mesmo tempo o rei Herodes prendeu alguns da igreja para o maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, perseguição. Perseguição. Hoje nós temos visto, né, perseguição também, né, contra os cristãos. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Né? Agora, a prova de Pedro é diferente. Ele estava orando, Deus falou para ele: olha, Pedro, não tem por impuro aquilo que eu, né, santifico, vai lá, porque eu tenho uma obra. Agora, era diferente, Pedro estava preso. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. E, havendo prendido, trancou na prisão, entregando a 4 grupos de soldados. 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Então, ele estava ali, 4 grupos, cada grupo tinha 4 soldados. Para que o guardasse, querendo apresentá-lo, então, ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que tremendo, né? A igreja estava orando pelo líder. Ele estava preso, mas a igreja, né, não baixou a guarda. E é isso que nós temos que fazer. Não podemos baixar a guarda. O irmão ali está com um problema, o outro está, nós temos que orar, cobrir de oração. Muitos vezes falam mal, fazem fofoca ao irmãozinho e tal. Não. Orar. A oração muda qualquer situação. E Deus é tão tremendo, Ele ama tanto, né, as nossas vidas, que às vezes Ele, né, acorda ali um líder para orar de madrugada. Por quê? Porque tem uma família que está precisando. E ele naquele dia quer dar livramento, quer dar uma palavra de consolo, quer trazer uma ajuda. E que coisa tremenda, a igreja orando. Na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas. E a perseguição, né? Ele não era um ladrão, ele estava pregando a palavra. E muitos de nós, às vezes, ficamos chateados, mas como fazendo certo? O que eu fizeram agora para mim estar, né, nessa situação, nesse prejuízo, nessa... Não, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E olha o que aconteceu. De repente, ele estava algemado, né?
E as sentinelas na porta guardavam a prisão, né? Parecia vamos dizer assim, um bandido aí. De repente apareceu um anjo do Senhor. Então não importa a situação que nós estamos. Não importa. Deus vai conosco para a prisão. Ele foi com José para o cárcere. Ele não livrou José do cárcere, mas ele foi junto. Então Deus não vai nos livrar, às vezes, de passar por alguns perrengues, por algumas situações bem difíceis. Mas Ele está conosco. Todos podem nos deixar, Deus não nos deixa. Então, olha o que aconteceu. De repente apareceu o anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Aleluia! A luz do Senhor está sobre ti. Tocando em Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caindo-lhe das mãos as algemas, disse-lhe o anjo: vista-se e calça tuas sandálias. E ele fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão, e nem ele estava acreditando. Então tem coisas que Deus, vou falar no profético agora, Deus vai fazer na tua vida, tu vai pensar que está sonhando. Mas é verdade. Amém? Deus vai fazer coisas na tua vida, tu vai pensar que está sonhando, mas é verdade. Amém? Amém? Ele quer nos levar ao sobrenatural. Um dia eu estava dando alguém para as crianças e ele disse: escuta, todo dia que vem um corpo assim, traz comida para vocês. É normal? Não, né? Mas ele fez isso com Elias. Isso é o sobrenatural. É o sobrenatural. E Deus vai nos levar ao sobrenatural. Mas como? É Deus. Vale a pena buscar o Senhor. Quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, ao qual ele abriu sozinho. A porta se abriu sozinho, imagina. Estava guardado, né? Com 16 soldados. 4 grupos, né? De 4. Pedro, voltando assim, ele abriu sozinho. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Pedro, voltando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Agora ele viu que era verdade. E me livrou da mão de Herodes, de tudo que esperava o povo judeu. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Olha o poder da oração. Estavam reunidos na casa, ali, né, de irmãos, e oravam. Então, a oração tem poder e ela libera poder. A oração é a chave que libera a unção de Deus sobre nós. Então, nós temos que entender isso, é relacionamento com Deus. Nós vamos abrir a boca orando a palavra, declarando a palavra de Deus, e o Senhor vai agindo. Muito pode a súplica do justo. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Ruth saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, né? Ficou tão emocionado, a porta, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E eu quero dizer que Deus está abrindo porta para nós. Portas vão se abrir. Mas nós temos que orar para que essa porta se abra. O anjo foi lá e abriu a porta da prisão. Mas Pedro buscava Deus. A palavra diz que até a sombra de Pedro curava. Por que será? Nós temos que buscar a Deus. E o Senhor primeiro fala com a gente, né? Nós temos que orar mais, buscar mais o Senhor.
deixar ele nos ministrar. Então ele disse, conhecendo então a voz de Pedro, a alegria, né, não abriu a porta, foi emocionado, mas correndo para dentro, Pedro estava à porta. Disse-lhe, está fora de ti. Eles nem acreditaram, né? Quando ela disse, é Pedro que está batendo na porta, mas ela afirmava que era verdade. Então disseram, é o seu anjo. Eu achava que era o anjo de Pedro. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. A oração muda qualquer situação. E eu quero te encorajar a orar, a buscar a presença de Deus, a clamar ao Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos ter tempo para orar. Precisamos, às vezes, mas eu não tenho. Quando nós primeiro entregamos o dia a Deus, buscamos a Deus, vai tudo bem. Quando nós não temos tempo para Deus, nós estamos dando tempo para quem? Para o inimigo agir. Então, é muito importante quando nós entendemos que a oração tem que fazer parte da nossa vida. Outro dia eu estava falando, acho que foi na madrugada, né? Mas vale um homem de joelho do que 1000, né? De pé. É muito importante quando nós descobrimos o quanto é importante a gente orar. Pedro foi solto, Deus agiu, mas tinha uma igreja a noite inteira orando. E nós queremos tudo por nada. Então nós precisamos orar, jejuar, obedecer a Deus. Eu notei que quando uma igreja não ora, o céu para. Deus não vai derramar algo que não busca. Nós temos que ter interesse em buscar a Deus. Quando a igreja perde a vida de oração, ela para de avançar. O que nós ligar na terra será ligado no céu. Quando eu oro na minha casa e declaro algo, eu estou ligando no céu. O inimigo, ele não dorme, ele está sempre, né, procurando a quem devorar. A Bíblia diz que ele está, né? Ele está devendo vigiar e orar, porque o inimigo está ao nosso derredor procurando a quem possa pagar. Nós decidimos o que nós queremos. Então, se nós queremos uma vida próspera, abundante, nós temos que orar. Temos que buscar a presença de Deus. Temos que bater na porta. Buscar o Senhor. Em Filipenses, aqui, 4, 6. Olha o que Filipenses 4, 6 vai nos dizer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, bravos, até raivosos, mas não oramos. Às vezes Deus quer dar, né, rápida a solução. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Não andeis ansiosos por alguma coisa. Tudo. Seja, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça.
sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Deus é o único que pode nos ajudar. E a paz de Deus, paz com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, como é importante nós buscar esse relacionamento com Deus, confiar nele. Há momentos que nós temos que ouvir a Deus. Não adianta nós querer procurar uma pessoa, a voz de uma pessoa, sendo que Deus é que vai ter a resposta. Isso é muito forte. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós aprofundamos esse relacionamento, nós vamos ter raízes profundas. Isso vai fazer toda a diferença. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E o que aprendeste, recebeste, ouviste de mim, e viste, isso fazei. Então, Paulo está dizendo do exemplo. O Deus de paz será convosco. Então, ele nos aconselha a não andar nos sonhos, mas buscar a presença de Deus, buscar a ajuda de Deus, conhecer a vontade de Deus. Isso é muito importante nós conhecer a vontade de Deus. A oração, ela libera, a unção. Nós temos que levar a oração a sério. Uma pessoa que não ora, isso é forte. Não é confiável. Por quê? Porque ela vai tomar decisão na vontade dela. Ela não ora, não busca saber o que Deus está. Muito perigoso nós andar por alguém que não ora, que não ouve Deus, que não é dirigido pelo Espírito Santo. Nós podemos, sair do caminho. Desviar da rota de Deus. Desviar do propósito de Deus. Então, é muito perigoso nós tomar conselho com alguém que não ora. Orou falando, não, eu já sei. Não, gente. A oração é muito importante, é vida. E eu tenho aqui em Lucas 6. Ou o relógio parou, ou me entregaram cedo. Lucas 6. Eu posso falar, né? Lucas 6. Naqueles dias, 6:12, Lucas 6:12, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus orava porque ele queria saber a vontade do Pai. Se Jesus orava, passava a noite orando, nós achamos que não precisamos orar. Passou a noite orando em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12, dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chama Pedro, André, Filipão, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Agora, nós não queremos orar, Jesus orou, passou a noite orando, e ele escolheu Judas. Judas sentava à mesa com Jesus. E nós cantamos, tem louvor, com a mesa cura, a mesa de comunhão, nós amamos, estar à mesa, é verdade. Mas na mesa, às vezes tem traidor também. Gente, às vezes nós temos, na própria família, pessoas próximas
Então, Jesus, e todos achavam Judas bonzinho, né? Ninguém achava que ele ia trair, achava ele bonzinho. Só que Jesus sabia que ele ia trair, porque ele tinha comunhão com o Pai. E ele, né, deixou tudo até que chegou o momento que Judas que apareceu e ele, então, traiu Jesus. Porque ele sabia que Jesus tinha visão espiritual. E Deus, ele quer nos dar esse discernimento. Às vezes nós podemos ficar perto de pessoas bem queridas, mas Deus é que vai conhecer o coração daquelas pessoas. E nós temos que confiar em Deus, não é nem tratar mal, nem nada. Nós temos que confiar em Deus. Ele que sabe quem senta à mesa conosco. Ele que sabe do nosso dia a dia. Por isso temos que ter relacionamento com o Pai. Amar estar na presença de Deus. Porque a oração, ela vai nos alimentar. Precisamos desse relacionamento. Outro texto também está em Jeremias. Jeremias 33, 13. E diz assim: bem conhecido, clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como nós vamos saber do que Deus tem se nós não falamos com Ele? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus tem coisas grandes, mas Ele quer que a gente busque Ele, por desejar estar com Ele. Por isso, muitas vezes, Ele não fala tudo. Olha, tu vai lá para Santa Catarina e lá eu vou te dar uma casa decorada e vou dar isso e vou dar aquilo. Às vezes eu disse, eu vou te levar para Santa Catarina, porque Deus quer ver a motivação do nosso coração. Ele quer ver a motivação do nosso coração. Então nós vamos obedecendo e Ele vai revelando. O desejo dele é nos abençoar. E às vezes tem pessoas que já querem saber tudo, para ver se vale a pena. Não, nós temos que confiar e obedecer ao Senhor, por amar a Ele, porque Ele não vai falhar. Às vezes Ele dá detalhes. Às vezes Ele diz até com quem a pessoa vai casar. Mas é o momento que Ele quer falar. Então nós temos que buscar Ele, ficar ouvindo Ele. Clama a mim e responder-te Ele. E anunciar-te Ele coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmo 37. Está vindo uma tempestade. Em nome de Jesus, que o Senhor repreende, venha leve e suave. Em nome de Jesus. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar o Senhor? Ter prazer no Senhor. Prazer em orar. Prazer em buscar a Deus. Amar essa presença de Deus. Gente, é fácil? Não, muitas vezes não vamos, né? Não vamos ter vontade de orar, não vamos ter vontade de ler a Bíblia, tenho cansaço, tenho sono, tenho trabalho, mas honra Ele, porque Ele vai te honrar. Ora e ora e ora. Tinha um pastor que diz, ele era mexicano, ele diz assim, quem não ora, não vale nem $2. Ele brinca, né? Então, assim, nós temos que orar. Buscar o Senhor.
Semeamos no céu para colher na terra. Deus não falha. Amém? Vamos colocar de pé?